Chegamos à lição de número 8 com o título Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Então vamos aprender com a igreja mãe de Jerusalém, que é uma igreja modelo. Ela enfrentava os seus problemas. Então sempre a igreja terá dificuldades, sempre a igreja terá alguns desafios, e nós precisamos, à luz da Bíblia Sagrada, olharmos para a palavra, como que eles fizeram. Vamos pedir orientação do Espírito Santo e fazer de forma semelhante. Nós vamos ver que havia ali um problema muito sério e que os apóstolos não tinham tempo para resolver aquela dificuldade, senão eles iriam perder seu tempo quanto à oração e quanto à leitura da palavra. Então, o que eles fizeram? Através da direção do Espírito Santo, vamos constituir varões de boa reputação, bom caráter, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Então, o Senhor é que dá a orientação. Quanto ao diaconato, nós vamos ver também o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, dando ali, uma ênfase, dando ali uma listagem das qualidades, do cuidado que tem que ter, quais são as qualificações do obreiro para que nós possamos ter obreiros qualificados, no seguinte sentido: os obreiros que têm realmente uma chamada de Deus. E quem vai observar isso? O Espírito Santo vai chamá-lo, o Espírito Santo vai despertá-lo, e a igreja vai enxergar isso neles, porque os apóstolos pediu para que a igreja escolhesse. Lembra disso? Então nós vamos ver aqui, o texto áureo está em Atos capítulo 3, versículo 6. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6 e 3 está dizendo que o diaconato é um importante negócio, viu? É uma importante tarefa na igreja. Então o obreiro, nós temos a mania de colocar uma hierarquia, temos que tomar esse cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a igreja, muitos membros da igreja, eles gostam de desfazer do diácono. Mas aquele é o que atende a porta. Todos nós somos importantes na obra do Senhor, viu? Verdade prática: uma igreja cheia da sabedoria e do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. É o que estava acontecendo ali, que nós vamos explicar durante essa lição, ok? Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7, e a introdução está dizendo: nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Então, quando o Espírito Santo dá orientação para que os apóstolos peça que a igreja escolha 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que nós os constituamos sobre este importante negócio. Então os apóstolos não estavam pensando em uma hierarquia. Vamos pegar alguém aí, que eles vão ser abaixo de nós, nós seremos os maiores, depois vem os pastores, depois vem os evangelistas, os presbíteros, os doutores. Não, eles estavam preocupados em ajudar a obra do Senhor. Parte primeira, a identificação dos conflitos. No item 1, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. Então você vai observar em Atos capítulo 6, nós vamos ler que Atos capítulo 6, versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então toda a ajuda social que era distribuída, então havia as viúvas que falavam, que eram de Jerusalém, que falavam hebraico, e havia as viúvas que vinham de outras regiões e que falavam somente o grego. Então eles perceberam que havia uma diferenciação e foram reclamar isso aos apóstolos. Então a referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, haviam
que haviam imigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus que já estavam lá em Jerusalém, né? E que se comunicavam principalmente em hebraico e também em aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Então, essas barreiras, elas têm que cair por terra. As barreiras precisam cair por terra. Barreiras culturais, barreiras, nós vamos ver também barreiras de natureza social. Nós temos que tomar esse grande cuidado. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Quando chega alguém, né, que ele é um empresário da cidade, que ele é uma pessoa que tem algum cargo importante na cidade, então as pessoas tratam ele de uma forma e abraçam ele e levam ele para o primeiro banco. Nós devemos tratar dessa forma a todas as pessoas que chegam à igreja, seja ela de qualquer seja ela de qualquer área, vamos dizer assim, de qualquer nível financeiro daquela cidade, seja ela empresário, seja ela uma pessoa mais simples, não importa. Para Deus não há grandes e nem pequenos. Deus é o soberano e Deus está nos medindo tudo isso que nós fazemos. Por quê? Porque nós fazemos isso, nós erramos, nós precisamos admitir os nossos erros e procurar melhorar diante de Deus. O conflito de natureza social. Lucas explica que em razão daquela diferença cultural, as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, mas é também uma organização. Ela tem a sua esfera espiritual e ela tem a sua esfera social. Pastor, o que é mais importante? A esfera espiritual ou a esfera social? Eu vou te responder da mesma maneira que um sábio antigo respondeu quando lhe perguntaram o que era mais importante, se era a oração ou a leitura da Bíblia. Então ele respondeu da seguinte forma, ele disse assim, pergunte para um pássaro o que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita. Então pergunte para um pássaro, um passarinho, o que é mais importante? A asa esquerda ou a asa direita? Ele vai te dizer assim, as duas, porque se eu ficar sem nenhuma delas, eu fico impedido de voar. E a igreja precisa voar, alçar voos, ganhar almas. A igreja precisa deslanchar. Então tem a esfera espiritual e temos também a esfera social. No item 3, qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada em relação à segunda, ou seja, eu tenho que cuidar da minha área espiritual. Não, o social não é tão importante. O importante é a área espiritual. Mas veja bem, é espiritual demais, é crente demais, mas a área social é negligenciada e muitas vezes a família, né, está passando por dificuldades na área social. Ele não comunica os santos, ele não expressa sua necessidade. Deus quer socorrê-lo, Deus quer ajudá-lo e é através da igreja que Deus fará isso. Deus fará isso através da igreja. Você vai observar aqui em Isaías 58:6, observe essa leitura. Porventura, não é o jejum, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e que despedaços todo jugo. Então Isaías, no capítulo 58, você vai ler ali o jejum que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? Os fariseus, eles faziam um jejum que desfigurava o rosto, eles ficavam assim tristes, eles ficavam caídos. Alguém dizia, está jejuando, já está quase caindo de fome no meio da rua. Isaías já deixou claro, 750 anos antes de Jesus nascer, Jesus estava agora, né, fazendo uma crítica aos fariseus quanto ao jejum, mas Isaías já tinha explicado qual é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é que eu ajude o meu irmão, é que eu ajude o próximo. É claro que jejum, você vai abster do alimento, né? É claro que é isso. Mas o que Isaías trouxe uma crítica contundente é que a pessoa deixava de comer, mas praticava o mal. Deixava de comer, mas não perdoava. Então isso não é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus, naquele dia que está jejuando, você vai dizer, Jesus, eu perdoo, eu abençoo meu irmão falou de
de mim, mas eu perdoo ele tem muitas qualidades. Se ele falou de mim, é no momento que ele estava ali com algum problema, com alguma dificuldade. Então, esse é o jejum que agrada a Deus. Então, nós temos que cuidar, tanto de uma esfera quanto da outra. E nós temos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, né? Eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive preso, vocês me visitaram, eu tive fome, você me deste pão, eu tive sede e me deste água. E alguém perguntou, mestre, quando é que nós te vimos nessa situação e que nós te ajudamos? E Jesus então disse, quando vocês fazem ao irmão meu pequenino. Então, quando você ajuda a um pequenino, você está fazendo para o próprio Deus. Tem a palavra, o versículo que diz, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Imagina você emprestar a Deus, né? Deus não fica devendo ninguém, ou seja, quando você vai ajudar alguém, é porque Deus já te abençoou. Ajude com o coração, ajude com a alma, né? E seja mais feliz. Até a própria neurociência hoje já admite. Ela diz que quando você ajuda alguém, né, sem um interesse de retorno, aquilo te produz algo muito bom aqui dentro, aqui, isso produz saúde, viu? Parte 2, a delegação de tarefas. No item 1, o ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Então, lá em Atos 6 e 4, olha que interessante. Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então qual é a prioridade? E eles não deixaram de resolver a situação. Olha, vocês vão escolher entre vocês 7 varões de caráter, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria também. Por quê? Você tem que distribuir a área social, você tem que cuidar de um, cuidar de outro, tem que ter sabedoria. Quando um vier reclamar, você não pode entrar naquela contenda. Senão você ajuda a falar mal, né? Vem um reclamar do fulano, ô fulano, ô diácono, pois não. Ah, o fulano lá, ele é muito assim, é o diácono. É mesmo, é muito. O diácono, ele tem que vigiar na língua. O pastor tem que vigiar na língua. O crente tem que vigiar na língua. Vem alguém falar mal pra você do fulano, do ciclano, você não pode entrar naquela pilha e falar mal também. Ah, pastor, mas o fulano é assim, ele é assim, mas o que eu vou ajudar ele falando com o meu próximo, reclamando dele, falando dos defeitos dele? O que eu ganho falando o defeito de alguém? Só porque o defeito de alguém é diferente do meu, então o defeito dele é maior que o meu, que é diferente do meu. Eu também sou pecador, eu também preciso da graça de Deus, eu também preciso da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz, ide aprender, Jesus falou, ide aprender, misericórdia quero e não sacrifício. Então nós temos que ter este cuidado, tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados da mesma moeda, tá? Eu também dei o exemplo do passarinho, correto? Então guarde bem esses exemplos. No item 2, não há conflito entre tarefas. Então não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição. Onde um é considerado mais espiritual em detrimento do outro, tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falta então na sua missão. Da mesma forma, se a igreja dá ênfase apenas no lado social e negligencia na oração e na pregação, ela acaba, ela perde a sua essência, acaba se tornando apenas, né, um setor de ajuda para os necessitados. Então, a igreja, ela ajuda os necessitados, mas ela ajuda, porque olha como que é simples nós entendermos isso. O ser humano, ele tem a constituição dele, nossa constituição, né, nosso ser. Nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos nos vestir. Então, isso aí é o lado social. Agora, e aqui dentro, no lado espiritual, precisamos também ser cheio da graça, ser cheio do Espírito Santo. Então essa é a função da igreja, é cobrir o ser humano por completo, é ajudar o ser humano na sua completude. Essa é a função da igreja. Então que Deus oriente a igreja, a igreja dos dias de hoje, né? Porque nós estamos muito assim, tem igreja que é muito espiritual, o lado social fica de lado, tem igreja que é muito social, o lado espiritual fica de lado. Então nós não podemos negligenciar nenhum lado e nem outro. No item 3, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de importante negócio, viu? Então,
eles entenderam que os diáconos, eles estariam fazendo um importante negócio. Então, o pastor faz um importante negócio na igreja? Sim, faz. Ele prega, ele ensina, ele ora. E o diácono faz o quê? Um importante negócio. E o presbítero? Um importante negócio. E o evangelista? Um importante negócio. Peraí, o crente que vai, carrega a sua Bíblia, canta os hinos congregacionais, lê a palavra junto, ouve a palavra, ele está fazendo o quê? Um importante negócio. Por quê? Porque através da adoração, da leitura, de ouvir a palavra, ele vai ser cheio e ali fora das quatro paredes é aonde ele deve agir, obedecendo o ID de Jesus. Então, todos nós estamos constituídos sobre um importante negócio. Qual é o negócio? De propagar o reino do Senhor. Este negócio é para todos nós, viu? É uma incumbência de todos nós. A palavra diaconia, ela tem a ver mais com a função do que a forma. Então, assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Então, o importante ali é o que eles iriam fazer. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário para a igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que exercem um diaconato, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, né, e com essas qualidades bíblicas exigidas podem trabalhar. Então, esse negócio de ficar desfazendo de diácono, né? Tem pessoas que o filho às vezes está andando ali, o diácono vai lá com carinho, pega a criança, leva até o pai, e o pai às vezes se sente insultado. Então, tem pessoas que são desrespeitosas com os obreiros, são desrespeitosos com os diáconos, né? Chega na porta ali, pensa que o diácono é o serviçal dele. Não, nós não temos nenhum serviçal, não. Nós temos na igreja adoradores, somos serviçais de Jesus, da mesma forma que o diácono é, eu também sou e você também é. Então nós temos que estar atento com isso, viu? Muito cuidado com isso. Eu lembro de uma certa ocasião em que, numa festividade, um pastor saiu ali fora para ver o andamento, né, do que estava acontecendo. O pregador estava chegando, o pastor foi fazer a gentileza, né? O pregador está chegando, eu vou lhe cumprimentá-lo. O pregador não conhecia o pastor daquela igreja. Quando o pastor foi cumprimentá-lo, o pregador foi super arrogante, super mal educado, e já deu logo as coisas para que o pastor carregar, imaginando o quê? Que ele fosse um diácono. Mas o pastor de forma alguma se importou de ajudá-lo, de carregar as coisas junto com ele, não importou disso. Mas o pastor percebeu uma coisa. O que ele percebeu? Ah, ele está sendo mal educado porque ele imagina que eu sou o diácono da igreja. Ou seja, se eu fosse o diácono da igreja, se o pastor fosse o diácono da igreja, não daria a ele o direito de ser daquela forma. Então veja bem como que nós estamos lidando hoje. Então chega aquele pregador com pompa, né, e pega ali o diácono que está na porta. O diácono geralmente é educado, são pessoas que gostam de servir, gostam de ajudar, e aproveita naquilo e pensa que ele é um serviçal e começa a falar com ele com arrogância, como se ele fosse um obreiro de segunda classe, ou inferior. Então isso e cuidado nós vamos ter. Infelizmente tem muito isso nas igrejas evangélicas. Parte 3, seguindo os princípios cristãos. No item 1, privilegiando o caráter. E no item 2, exercitando os dons. Então vamos lá, no item 1, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase, porque ele fala, né, escolhei, pois, irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, ou seja, batizados com o Espírito Santo, e também com sabedoria, porque para resolver o problema, imagina, né? Então a senhorinha reclamando, a outra senhorinha reclamando, tem que ter um jogo de cintura ali, e por quê? Porque senão daqui a pouco as duas brigam, é perigoso também as duas brigar, além de brigar entre si, brigar com você. Então tem que ter essa sabedoria, tem que ter essa graça de Deus. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Então a palavra boa reputação traduz o termo grego martireio, que significa testemunho ou mártir. Olha, você vê que coisa linda, né? Quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia os seus valores, não se dobra, valores inegociáveis. É assim que o reino de Deus
funciona, viu? No item 2, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser também cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e cheios de sabedoria, defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta era importante, mas não é tudo. O que acontece? Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível, infelizmente isso é possível, irmão, é possível uma pessoa ser ortodoxa, ou seja, gostar da doutrina correta, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantado e nem possuir fervor espiritual. Ele gosta da boa doutrina, ele conhece a boa doutrina, mas não é uma pessoa quebrantada, não tem aquela graça, aquela sabedoria, não suporta muita coisa, é iracundo, né? E nós vamos ver a listar do apóstolo Paulo lá que o obreiro não pode ser iracundo, tá certo? Da mesma forma é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, ser muito espiritual, né? Contudo, não ter sabedoria nenhuma. Isso acontece? Acontece. Acontece, e isso aí dá o quê? Dá um desequilíbrio. Nós não podemos, a igreja tem que ser uma igreja equilibrada, nós devemos buscar sempre o equilíbrio, tá? Então a igreja não pode ser muito para um lado nem muito para o outro. Tem igreja que só fala de cura, outros só fala de dons espirituais, a outros só fala de prosperidade, porque nós já somos prósperos, mas tem igrejas que elas querem aproveitar, né? Então cuidado com isso, viu? Porque isso está manchando o nome das demais igrejas que são sérias. Vamos para a nossa conclusão. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado no nosso meio, e sempre há alguém precisando, né, devemos considerar os princípios bíblicos ensinando nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Então, assim a igreja, ela cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então, nós precisamos ter esse cuidado, essa sensibilidade, viu? Então, não pode ter no nosso meio, tá a igreja alegre, cantando hino, todo mundo alegre, e de repente tem um irmão lá que está mais triste porque, hoje foi cortada minha energia elétrica, porque o meu pagamento só sai amanhã. Isso não pode acontecer. A Bíblia diz, nas suas necessidades, comunicar os santos. Então, antes de acontecer, liga lá, fala, pastor, tá assim, pastor, junta os irmãos, vai lá, te ajuda a pagar essa energia. Aí você fala assim, paga minha energia, o meu salário saiu, eu vou lá repor. Não precisa nem repor, paga a sua energia, te ajuda, esquece isso aí, vamos tocar o barco para frente, vamos seguir em frente, que é assim que Jesus quer e é assim que deve acontecer aonde há o amor, viu? Vamos para nossas perguntas. Número 1, quais são as referências de grego e hebreus? Diz assim, gregos refere-se aos judeus helenistas que moravam fora, né, que só falavam a língua grega, tá? E eram influenciados pela cultura grega, enquanto os hebreus eram aqueles que já estavam ali estabelecidos em Jerusalém e falavam o hebraico e também aramaico e estavam ligados à tradição judaica. Pergunta 2, quais são as duas naturezas do conflito entre os judeus e os hebreus? O conflito era de natureza cultural, né, linguístico também cultural, devido à diferença do idioma, e também era de natureza social, porque na hora da distribuição, as viúvas que falavam somente o grego, elas eram ali, de certa forma, deixadas de lado, né? Pergunta 3, há contradição entre as esferas espiritual e social? Há contradição? Não deveria haver. Então não há contradição entre as esferas espiritual, a esfera espiritual e a esfera social. A igreja deve trabalhar nessas duas esferas e ajudar a pessoa, porque o ser humano ele tanto precisa da área social como precisa da área espiritual. Pergunta 4, com o que a palavra diaconia tem a ver? Ela tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos diáconos, para aqueles homens cheios do Espírito Santo que estavam ali servindo à mesa e ajudando. Pergunta 5, o que recebeu ênfase pelas exigências e qualificações exigidas pelo diaconato? Então a ênfase, o que exigiu ênfase ali foi o seguinte, dizendo assim, né, as qualificações exercidas por esse importante ministério, o caráter.
o caráter. Por quê? Porque iam cuidar das mesas e deveriam ter boa reputação. Então, entre vocês 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, que Deus nos dê essa graça, nos dê essa sabedoria, para que nós possamos estar ajudando na obra do Senhor. A importância da esfera social e espiritual. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.